São Paulo, 1977. O silêncio toma conta da linha de produção da Cadron. Os moldes de fibra de vidro, que antes moldavam os sonhos de toda uma geração, são deixados de lado. Os operários guardam suas ferramentas. O carro que definiu o verão brasileiro acaba de ser executado. Mas apenas alguns anos antes, em 1971, o Buggy Cadron era o rei indiscutível do litoral. Não era apenas um veículo, era uma febre vibrante. Milhares de carrocerias coloridas e psicodélicas dominavam desde as dunas do Nordeste até as praias do Rio de Janeiro. A Cadron, uma fábrica de escapamentos, havia criado um ícone cultural, transformando a areia em seu território de domínio absoluto. No entanto, no final da década, tudo desmoronou. O sonho tropical se transformou em um pesadelo de cópias baratas, acidentes fatais nas praias e uma marca prestigiada arrastada para a lama. Um império brilhante reduzido a zero e a linha de montagem fechada para sempre. Como um veículo que praticamente inventou a cultura automotiva de praia em um país inteiro é destruído pelo seu próprio sucesso. Como o design mais copiado do Brasil se tornou sua própria sentença de morte. A resposta não está apenas na falta de demanda, mas no preço terrível de ser o pioneiro em um mercado sem regras. A queda do Buggy Cadron. Esta é a história da Cadron Engenharia. A ascensão meteórica e o fim trágico de um projeto visionário que descobriu, da pior forma possível, o custo de não conseguir proteger a sua própria genialidade. O final da década de 1960 no Brasil era um caldeirão de contradições absolutas. Nas ruas das grandes capitais, o clima político era de chumbo, marcado pela rigidez e pelo controle. No entanto, nas praias, na música e na mente de uma juventude inquieta, uma explosão de cores e anseios por liberdade ganhava força de maneira incontrolável. Era a era da tropicália, das guitarras elétricas misturadas aos tambores, de uma geração que se recusava a viver dentro das caixas que lhes eram impostas. E falando em caixas, o cenário automotivo brasileiro refletia exatamente essa rigidez. O mercado nacional era um ecossistema isolado. As portas do país estavam trancadas para a importação de veículos devido às rigorosas políticas econômicas do governo militar, que buscavam forçar a industrialização interna. Se um brasileiro quisesse comprar um carro, ele teria que escolher estritamente entre os modelos fabricados em território nacional. Não havia Mustangs, não havia Ferraris, não havia veículos de lazer vindos do exterior. As opções eram práticas, funcionais, pesadas e, acima de tudo, fechadas. O rei indiscutível das ruas e estradas de terra do Brasil era o Volkswagen Fusca. Com seu motor refrigerado a ar, tração traseira e uma confiabilidade mecânica que beirava a indestrutibilidade, o pequeno besouro alemão fabricado em São Bernardo do Campo era a espinha dorsal da mobilidade no país. Mas o Fusca era um carro urbano, uma concha de aço. Para a juventude que começava a descobrir o surf, as viagens sem destino rumo ao litoral e a cultura da vida ao ar livre, entrar em um carro de teto rígido e janelas pequenas sob o calor de 30 graus dos trópicos parecia uma prisão em movimento. A praia exigia algo diferente. O vento exigia passagem. A faísca que incendiaria essa revolução não veio do Brasil, mas das dunas ensolaradas do sul da Califórnia. A milhares de quilômetros de distância, um surfista, engenheiro e construtor de barcos, chamado Bruce Myers, havia criado uma máquina que desafiava toda a lógica da engenharia automotiva tradicional. Myers percebeu que o chassi do Fusca, se encurtado, formava a base perfeita para um veículo ágil e fora de estrada. Ele retirou a pesada carroceria de aço original e, em seu lugar, parafusou uma banheira feita inteiramente de plástico reforçado com fibra de vidro. Um material leve, imune à ferrugem e incrivelmente fácil de moldar. Ele chamou sua criação de Myers Manx. O Manx original era leve como uma pluma, ágil como um inseto e capaz de saltar sobre as dunas de areia como nenhum outro veículo pesado com tração nas 4 rodas conseguia. O sucesso nos Estados Unidos foi instantâneo e avassalador.
E embora os carros não pudessem cruzar as fronteiras brasileiras, as ideias podiam. As revistas importadas de surf e automóveis traziam para o Brasil as imagens delirantes de jovens californianos acelerando aquelas pequenas banheiras coloridas pelas praias, com pranchas amarradas na traseira e o vento no rosto. Foi o suficiente para desencadear a febre californiana no litoral brasileiro. A receita mecânica era simples demais para ser ignorada. O Brasil estava inundado de Fuscas usados e batidos, oferecendo uma fonte inesgotável de chassis e motores baratos. De repente, pequenas oficinas de fundo de quintal e galpões improvisados começaram a experimentar com o milagre da fibra de vidro. O cheiro forte de resina e catalisador começou a impregnar os bairros industriais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Empresas pioneiras como a Glasspack foram rápidas em agir. Eles importaram clandestinamente ou copiaram os moldes do Myers-Manx, criando as primeiras versões nacionais do buggy. O sucesso foi imediato. O mercado engoliu os carros de fibra de vidro com uma voracidade que assustou até mesmo os fabricantes. Para a classe média alta e os jovens endinheirados, possuir um buggy tornou-se o passaporte definitivo para a liberdade, o símbolo máximo de status nas areias de Ipanema ou nas praias do Guarujá. Mas havia um problema profundo e silencioso borbulhando sob essa nova cultura. Por mais que os bugs da Glasspack e de outras oficinas artesanais fizessem sucesso, eles eram, em sua essência, clones, cópias carbono de um sonho estrangeiro. O Brasil estava vivendo um momento de afirmação cultural intensa, onde a música, a arte e o cinema buscavam uma identidade genuinamente nacional. Copiar as linhas curvas do Myers-Manx californiano já não era suficiente. A juventude queria um carro que não apenas servisse para a praia, mas que tivesse a sua própria alma, um design que gritasse a identidade de um país que estava despertando para o seu próprio potencial criativo. O mercado estava saturado de réplicas, implorando por uma revolução estética e industrial. Ninguém no Brasil havia conseguido ainda desenhar um buggy de fibra de vidro que rompesse completamente com a sombra do criador americano. O palco estava montado. A demanda era astronômica. Faltava apenas um visionário capaz de olhar para aquela plataforma mecânica e ver algo que ninguém mais no mundo havia visto. No coração fervilhante da indústria automotiva de São Paulo, havia um homem que não se contentava em ser apenas um espectador daquela invasão de cópias estrangeiras. Seu nome era Anísio Campos. Para entender a magnitude do que estava prestes a acontecer, é preciso entender quem era Anísio. Ele não era um mecânico de fundo de quintal ou um aventureiro oportunista buscando dinheiro rápido no verão. Anísio era um designer automobilístico brilhante, um visionário com uma profunda compreensão de aerodinâmica, proporção e estética. Ele já havia deixado sua marca indelével na história da indústria nacional ao trabalhar no desenvolvimento do lendário Puma, o carro esporte brasileiro que provou que o país podia, sim, criar veículos com apelo mundial. Anísio olhou para as praias e viu a febre californiana espalhar dezenas de imitações do Myers-Manx pelas ruas de terra e asfalto derretido do Brasil. Como um purista, ele admirava a genialidade da plataforma proposta pelo americano Bruce Myers. O conceito de unir uma carroceria de plástico leve a um chassi Volkswagen era mecanicamente perfeito para o lazer. No entanto, como um artista e patriota do design, Anísio sentia um profundo desconforto com o absoluto amadorismo e a falta de originalidade das produções nacionais. As empresas estavam simplesmente clonando um molde importado. Pior ainda, muitas dessas cópias eram mal executadas, com proporções estranhas e acabamentos grosseiros que ofendiam seus olhos treinados. O Brasil, com sua vasta costa e sua cultura vibrante, merecia algo próprio. Algo que não fosse um mero eco do sul da Califórnia. O projeto de Anísio começou em uma prancheta solitária, impulsionado por um desejo singular: criar um buggy que rompesse completamente com o padrão visual estabelecido e que tivesse uma identidade, uma agressividade e uma fluidez inegavelmente brasileiras. Ele batizou seu conceito inicial de Tropi, uma homenagem direta aos trópicos, ao calor e ao movimento cultural que fervia no país. A genialidade de Anísio Campos no projeto do Tropi
não estava apenas em desenhar um carro bonito, mas em resolver problemas estruturais com soluções estéticas brilhantes. O primeiro alvo de sua revolução foi o Santo Antônio, a barra de proteção anti-capotamento. Nos bugs tradicionais da época, essa peça vital de segurança era tratada como um acessório grotesco, geralmente um tubo de aço espesso e mal pintado, curvado de forma rústica e parafusado, de qualquer jeito na parte traseira da carroceria. Parecia uma gaiola improvisada. Anísio rejeitou essa brutalidade. Em vez de adicionar um cano de metal exposto, ele transformou o Santo Antônio em uma obra de arte funcional. Ele desenhou uma estrutura em formato de targa, larga, imponente e aerodinâmica, moldada e integrada diretamente à própria carroceria de fibra de vidro. O resultado foi uma linha de teto, mesmo sem teto, que conferia ao carro uma silhueta contínua, elegante e que aumentava drasticamente a rigidez estrutural da banheira de plástico. O segundo toque de mestre ocorreu na dianteira. O Myers-Manx e sua legião de clones possuíam faróis saltados, fixados externamente sobre os paralamas. Eles pareciam olhos de sapo esbugalhados, um visual de brinquedo que Anísio queria desesperadamente evitar. Buscando um coeficiente aerodinâmico superior e uma estética mais madura, ele esculpiu a porção frontal do Trop de maneira inédita. Os faróis foram rebaixados e embutidos nos paralamas dianteiros, parcialmente cobertos por sutis pálpebras, moldadas na própria fibra de vidro. Essa simples decisão de design mudou completamente a personalidade do veículo. O carro deixou de ter uma cara de inseto simpático e passou a exibir um olhar agressivo, um semblante quase predatório e esportivo, pronto para devorar quilômetros de areia. As linhas laterais eram limpas e esguias, conectando a dianteira baixa à traseira elevada em um fluxo contínuo que passava a sensação de velocidade mesmo quando o veículo estava estacionado. Quando o primeiro protótipo do Trop finalmente tomou forma no ateliê, montado sobre um chassi de Fusca rigorosamente encurtado em 27,5 centímetros, o impacto visual foi de tirar o fôlego. O cheiro de resina ainda pairava no ar quando a carroceria foi polida pela primeira vez. Era, sem sombra de dúvida, o bug de design mais sofisticado já concebido no Brasil. Talvez um dos mais belos do mundo naquele momento. As proporções eram exatas, as curvas sedutoras. Mas à medida que o brilho da pintura refletia o sol forte de São Paulo, a dura e fria realidade do mundo dos negócios bateu à porta do estúdio de Anísio. O momento de euforia criativa rapidamente deu lugar a uma tensão silenciosa e esmagadora. Desenhar uma obra-prima automotiva é um triunfo do intelecto. Fabricá-la em escala industrial para abastecer um país continental é um pesadelo logístico. Anísio era um mestre das linhas, um criador de formas puras. Ele não era, e não tinha a menor intenção de ser, um gerente de fábrica. Ele compreendia intimamente que a fibra de vidro, embora fantástica, era um material temperamental. Se o processo de cura não fosse rigoroso, a carroceria trincaria. Se o corte do chassi do Fusca não fosse soldado com precisão milimétrica, o carro partiria ao meio em um salto nas dunas. Se o Trop fosse produzido em um sistema artesanal, construído lentamente por meia dúzia de operários sob um telhado de zinco, ele seria apenas um devaneio caro e restrito a poucos sortudos. Pior, se a qualidade da laminação fosse ruim, o nome de Anísio ficaria atrelado a um produto falho. Para que o Trop pudesse travar a guerra nas praias, aniquilar as cópias mal feitas e dominar o mercado nacional, ele precisava de padronização absoluta. Precisava de maquinário, capital de giro pesado, rede de distribuição e, acima de tudo, o ritmo implacável de uma linha de montagem profissional. Anísio estava com o mapa do tesouro nas mãos, mas não tinha o navio. Ele precisava urgentemente de um parceiro. Não apenas um investidor com dinheiro, mas uma máquina industrial verdadeira, capaz de olhar para aquela escultura de plástico e transformá-la em um produto de massa viável. A busca começou, carregada de ansiedade. O destino do design de praia mais revolucionário do país dependia de convencer executivos sérios a assumir um risco comercial sem precedentes. E, caprichosamente, a salvação da genialidade de Anísio Campos
não viria de uma das gigantescas montadoras tradicionais, mas sim de um galpão cujas máquinas passavam os dias curvando canos de aço e abafando o ronco de motores. A salvação para o projeto visionário de Anísio Campos estava localizada no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A Cadron Engenharia, Indústria e Comércio Lidemamada. Não era, sob nenhuma ótica tradicional, uma montadora de automóveis. Era uma metalúrgica altamente respeitada, famosa em todo o território nacional por fabricar escapamentos esportivos e amortecedores de alta performance. A empresa dominava a arte de dobrar tubos de aço, estampar chapas e produzir componentes que faziam os motores roncarem mais alto. No entanto, seus diretores possuíam algo que faltava a quase todos os outros entusiastas de bugs da época: ambição industrial, capital sólido e uma infraestrutura formidável. Quando Anísio apresentou o protótipo do Tropi à diretoria da Cadron, o impacto foi imediato. Os executivos olharam para aquelas linhas fluidas, para os faróis embutidos e para a genialidade do Santo Antônio integrado tipo Targa, e não viram apenas um carro de praia bonito. Eles viram um produto de consumo de massa, um veículo capaz de dominar um mercado emergente e sedento. Mas a decisão de absorver o projeto era um salto monumental no escuro. Uma coisa é estampar escapamentos em série, outra completamente diferente e infinitamente mais complexa é assumir a responsabilidade civil, técnica e produtiva de montar e colocar um veículo inteiro nas ruas. A Cadron aceitou o risco e o acordo histórico foi selado. O Tropi deixava de ser apenas o sonho genial de um designer e passava a ser a aposta de uma indústria consolidada. Contudo, o primeiro grande obstáculo técnico surgiu quase instantaneamente na linha de produção. A Cadron era uma mestra na manipulação do metal, não do plástico. Eles não tinham a expertise profunda, as estufas de cura adequadas ou a mão de obra especializada para lidar com os caprichos químicos e estruturais da fibra de vidro em larga escala e com qualidade automotiva. Para resolver esse impasse, Anísio utilizou sua poderosa rede de contatos. A solução estava na Puma Veículos, a fabricante dos carros esporte mais cobiçados do país, onde Anísio já havia trabalhado e deixado sua marca inconfundível. Foi estabelecida uma parceria estratégica ousada. A Puma, com seu vasto conhecimento no manuseio da resina e da manta de vidro, ficaria responsável por laminar e fornecer as carrocerias em formato bruto para a Cadron. Essa colaboração entre gigantes da indústria nacional garantiu que a pele do novo bug tivesse um padrão de acabamento real, liso e resistente, anos-luz à frente das superfícies onduladas, finas e frágeis das cópias de fundo de quintal que inundavam as praias. Com a questão estética da carroceria resolvida, a engenharia da Cadron voltou sua força total para o coração mecânico da operação: o chassi do Volkswagen Fusca. Nas oficinas amadoras, encurtar a plataforma alemã era um processo rudimentar e frequentemente perigoso, feito a olho nu, com cortes imprecisos e soldas fracas que comprometiam severamente o alinhamento e a segurança do veículo. A Cadron transformou essa gambiarra em um protocolo industrial rigoroso. Eles desenvolveram gabaritos de corte de altíssima precisão para garantir que cada plataforma perdesse exatamente 27,5 centímetros de comprimento. Nem 1 milímetro a mais, nem um a menos. As emendas eram rigorosamente soldadas, reforçadas com chapas de aço sobrepostas, e todo o conjunto recebia um rigoroso tratamento anticorrosivo antes de ser pintado. Foi nesse exato momento que o projeto elevou o padrão de todo o mercado automotivo brasileiro de lazer. Quando o bug começou a tomar forma nos galpões de Santo Amaro, ele não era mais um mero kit, solto vendido para curiosos montarem em casa aos finais de semana. Ele estava se tornando o primeiro bug do Brasil a ser tratado com a seriedade de um automóvel genuíno, nascendo de uma linha de montagem profissional, com uma estrutura inabalável. As fundações mecânicas e estéticas do Império estavam finalmente concretadas. O que viria a seguir seria a detonação de uma verdadeira bomba cultural. O chão de fábrica da Cadron, em Santo Amaro, começou a testemunhar uma metamorfose industrial fascinante. De um lado,
As pesadas prensas de aço continuavam a cuspir milhares de escapamentos dimensionados e tubos de metal, mantendo o coração financeiro da empresa batendo forte. Do outro lado, uma nova e inusitada coreografia tomava forma. Caminhões chegavam regularmente das instalações da Puma, descarregando as reluzentes carrocerias de fibra de vidro do Tropi. O cheiro rústico de aço cortado, solda e óleo lubrificante agora se misturava de forma definitiva ao aroma adocicado e químico da resina recém-curada. O processo de união das partes era um espetáculo de precisão que a incipiente e caótica indústria de bugs brasileira nunca havia presenciado. Quando os chassis de Fusca, meticulosamente encurtados, estruturalmente reforçados e quimicamente tratados contra a corrosão, encontravam as carrocerias moldadas, não havia margem para o improviso. Era a engenharia superando o artesanato. Cada furo coincidia, cada parafuso de fixação encontrava seu ponto de ancoragem perfeitamente calçado, com placas de metal laminadas diretamente dentro da fibra de vidro, evitando rachaduras por fadiga. Anísio Campos caminhava por aquela linha de produção, observando sua escultura ganhar vida em um ritmo constante, metódico e estritamente padronizado. Mas o verdadeiro marco do império de fibra que a Cadron estava construindo não era apenas visual ou estrutural, era burocrático, legal e definidor de um mercado. Até aquele momento histórico, a imensa maioria dos bugs que circulavam pelas praias de Ipanema e pelas ruas de terra do litoral paulista vivia em um obscuro limbo jurídico. Eram oficialmente registrados como Volkswagen Sedan, modificados, carregando nos documentos governamentais as características de um Fusca fechado que não existia mais. Quando os fiscais rodoviários paravam esses veículos extravagantes, o destino da viagem dependia quase exclusivamente da boa vontade ou da interpretação do policial. A Cadron, usando seu peso institucional e a incontestável qualidade técnica de seu processo produtivo, mudou as regras do jogo. O Tropi foi exaustivamente testado e oficialmente homologado pelas autoridades de trânsito brasileiras. Pela primeira vez na história do país, um bug de lazer saía da linha de montagem não como um kit solto de peças adaptadas em uma garagem, mas com um número de chassi próprio, um registro oficial inquestionável e o nome do fabricante cravado de forma legítima no documento. Ele era legal, era seguro, era perante a lei e a engenharia um carro de verdade. Quando as primeiras frotas começaram a ser despachadas para as vitrines das concessionárias, a resposta da juventude foi ensurdecedora. O Cadron Tropi não era um brinquedo barato. O alto nível de engenharia e os componentes de primeira linha investidos nele o colocavam em uma faixa de preço premium, acessível majoritariamente para jovens de famílias abastadas, artistas de televisão, músicos em ascensão e a elite dourada do surf nacional. Mas o preço alto não funcionou como um obstáculo. Ele atuou como um poderoso filtro de exclusividade. Ter um Tropi não era apenas possuir um veículo aberto para ir à praia. Era ostentar a joia da coroa do verão brasileiro. No entanto, enquanto a diretoria da Cadron brindava o sucesso estrondoso de suas vendas e o rápido estabelecimento de uma nova divisão de negócios, sementes microscópicas de um problema letal estavam sendo plantadas no ecossistema da marca. A empresa havia provado ao mercado que era perfeitamente viável industrializar e lucrar muito com um bug perfeito. Contudo, ao colocar nas ruas um produto tão absurdamente desejável, com linhas tão marcantes e soluções tão inovadoras, Anísio Campos e a Cadron haviam, sem querer, desenhado o alvo perfeito. Eles haviam acendido um farol ofuscante na escuridão de um mercado selvagem e voraz. E no Brasil do início dos anos 1970, onde a lei de patentes industriais para designs automotivos era assustadoramente frágil e a fiscalização praticamente nula, o sucesso absoluto do Tropi estava prestes a atrair uma tempestade de aproveitadores. O império havia sido erguido e brilhava mais do que nunca, mas sob a superfície, os portões desse castelo de fibra de vidro estavam perigosamente desprotegidos.
No final de 1969 e início da década de 1970, quando os primeiros modelos do Cadron Trop começaram a desfilar pelas ruas de asfalto e pelas praias do Brasil, o impacto gerado não foi apenas mecânico ou estético, foi uma verdadeira convulsão cultural. O país atravessava uma das épocas mais paradoxais de sua história. De um lado, as ruas das capitais respiravam o clima denso e cinzento do regime militar, marcado por regras rígidas e conservadorismo. Do outro, uma juventude efervescente abraçava o movimento da Tropicália e a cultura hippie, buscando uma explosão de cores, guitarras distorcidas e uma liberdade de expressão que se recusava a ser silenciada. O Trop não poderia ter nascido em um momento cronológico mais perfeito. Ele era, em sua essência de fibra de vidro, a materialização automotiva desse grito de rebeldia e alegria. Enquanto a indústria tradicional continuava a empurrar para as vitrines das concessionárias veículos pesados, sedãs em tons pastéis e utilitários utilitaristas e discretos, a Cadron oferecia um espetáculo visual sem precedentes. As carrocerias desenhadas por Anísio Campos saíam da fábrica pintadas em cores berrantes, saturadas e elétricas que ofuscavam os olhos. Amarelo girassol, laranja mecânica, vermelho sangue, verde-limão. E a customização não parava na pintura. O plástico reforçado da carroceria lisa aceitava perfeitamente a aplicação de adesivos vibrantes, flores estilizadas, grafismos psicodélicos e listras esportivas de corrida. O carro transformou-se instantaneamente em uma tela em branco ambulante, onde uma geração que queria desesperadamente ser vista podia expressar sua identidade visual. A revolução cultural impulsionada pelo bug não demorou a dominar os meios de comunicação. As revistas de comportamento, moda e surf, as principais ditadoras de tendências da época, não falavam de outra coisa. O Cadron Trop passou a ser o protagonista em editoriais fotográficos, com modelos usando roupas coloridas e biquínis da moda, posando ao lado daquele veículo alienígena, baixo e sedutor. Bandas de rock, astros da música popular brasileira e jovens atores de televisão adotaram o bug não apenas como um meio de transporte, mas como uma extensão de suas próprias personas artísticas. Dirigir um Trop pela orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, ou pelas ruas de terra batida da recém-descoberta Búzios, era uma declaração absoluta de status, vanguarda e juventude eterna. A experiência sensorial de conduzir o veículo era inebriante. A ausência completa de portas, o para-brisa rebatível, o vento quente do verão bagunçando os cabelos e o inconfundível som metálico do motor Volkswagen estalando na traseira, agora amplificado pelos próprios escapamentos de alta performance fabricados pela Cadron, criavam uma sinergia que nenhum outro carro fechado, com ar-condicionado, conseguia entregar. Era a fusão perfeita entre a máquina e a natureza. Você não viajava apenas pelo cenário. Você estava imerso nele, sentindo o cheiro da maresia, a areia voando dos pneus largos e o calor do sol tropical. O design arrojado provou ser um imã irresistível. O teto targa integrado e os faróis embutidos davam ao veículo uma postura agressiva e moderna, distanciando-o anos-luz das réplicas baratas de fundo de quintal que ainda tentavam imitar o estilo californiano. O público reconheceu essa superioridade estética imediatamente. O Cadron exalava uma brasilidade vibrante, provando que a engenharia nacional podia criar um objeto de desejo genuíno, capaz de rivalizar em carisma com qualquer esportivo europeu ou americano da época. Porém, por trás dessa explosão de brilho, glamour e sucesso midiático, uma tensão silenciosa e palpável começava a se acumular nas salas de reunião e nos corredores da fábrica em Santo Amaro. A empresa, que até então estava acostumada a operar com a previsibilidade matemática, os cronogramas exatos e a logística controlada de uma fabricante de autopeças e escapamentos, viu-se subitamente sugada para o epicentro de um furacão da cultura pop. A demanda pelo Trop rompeu de forma violenta todas as projeções otimistas que os diretores haviam desenhado no papel. O mercado não estava apenas comprando o carro, o mercado estava implorando por ele.
Os telefones do departamento de vendas não paravam de tocar. Concessionárias de todo o vasto litoral brasileiro exigiam o aumento de suas cotas de entrega. Clientes impacientes, tomados pela febre do verão, ofereciam pagar ágil, valores muito acima da tabela oficial, apenas para furar as enormes filas de espera. A pressão sobre a linha de montagem tornou-se esmagadora. A parceria com a Puma, vital para o fornecimento das carrocerias de fibra, precisou ser esticada ao limite de sua capacidade produtiva. Cada chassi de Fusca que adentrava os portões da metalúrgica era imediatamente cortado, soldado, vestido com a carroceria plástica e despachado nos caminhões cegonha antes mesmo que a tinta tivesse tempo de curar completamente. A Cadron estava faturando quantias expressivas e seu nome, antes respeitado apenas por mecânicos e entusiastas de motores, agora estava gravado no imaginário de toda a sociedade. Eles haviam engarrafado o verão e o estavam vendendo em 4 rodas. Contudo, o sucesso vertiginoso em mercados inexplorados carrega consigo um peso perigoso e invisível. O estrondoso boom comercial do bug provou, de uma vez por todas, que havia um oceano de dinheiro fácil a ser feito nas praias brasileiras. E como o cheiro de sangue fresco na água atrai tubarões, o triunfo absoluto da Cadron começou a despertar a atenção da concorrência mais predatória, amadora e desleal que a indústria automotiva do país já havia enfrentado. A febre da revolução psicodélica estava no auge, mas a febre, quando sai de controle, pode ser fatal. O ano de 1971 não foi apenas mais um ano no calendário brasileiro. Foi o momento em que o verão encontrou o seu garoto propaganda definitivo de 4 rodas. O sol parecia brilhar mais forte, as praias estavam mais lotadas e a trilha sonora da juventude tocava no volume máximo. No centro desse turbilhão cultural e comportamental, reinava absoluto o veículo que havia redefinido o conceito de liberdade no país. A febre do bug havia atingido o seu ponto de ebulição e a Cadron, outrora uma discreta metalúrgica, agora surfava na crista da maior onda industrial de sua história. Foi nesse momento de glória que a empresa tomou uma decisão estratégica de branding que cimentaria seu legado. O nome original do projeto, Tropi, começou a ser sutilmente deixado em segundo plano. A força da fabricante era tão imensa e sua reputação de qualidade tão inquestionável que o veículo passou a ser chamado pelas ruas, pelas praias e pelas revistas especializadas simplesmente de Buggy Cadron. A marca havia engolido o produto. Tornar-se sinônimo da própria categoria é o santo graal de qualquer corporação. E a Cadron havia alcançado isso em tempo recorde. Se você dissesse que tinha um bug, a primeira pergunta que se seguia era, inevitavelmente, é um Cadron? Para manter essa coroa e justificar o status de realeza, a engenharia da empresa não descansou sobre os louros da vitória. O modelo de 1971 recebeu atualizações estéticas e mecânicas que o afastaram ainda mais da imagem de um carro de plástico montado em casa e o aproximaram de um esportivo de luxo despojado. O toque mais marcante dessa evolução ocorreu na traseira do veículo. As pequenas e genéricas lanternas redondas, herança direta do Fusca e usadas nas primeiras versões, foram sumariamente descartadas. Em seu lugar, a Cadron passou a incorporar as elegantes e largas lanternas retangulares da Volkswagen Variant. Essa simples mudança de peças transformou a traseira do buggy, dando-lhe uma aparência mais larga, robusta e infinitamente mais sofisticada. Na dianteira, os faróis embutidos ganharam novos contornos e ajustes de alinhamento, refinando ainda mais aquele olhar agressivo idealizado por Anísio Campos. Os bancos ganharam revestimentos impermeáveis de melhor qualidade. Os volantes esportivos de pequeno diâmetro tornaram-se padrão, e o painel de instrumentos foi reorganizado para oferecer uma leitura mais clara e uma estética de carro de corrida. Cada detalhe era pensado para gritar exclusividade. O resultado desse refinamento contínuo foi o domínio territorial absoluto. O Cadron não era mais apenas uma curiosidade do litoral paulista ou carioca. Sua presença se expandiu como um império sem fronteiras. Das imensas e intocadas dunas de Natal e Fortaleza, no Nordeste,
onde sua leveza o tornava o único veículo capaz de flutuar sobre a areia fofa. Até as badaladas praias do sul do país, o Cadron era onipresente. Ele havia se transformado em uma moeda de troca social fortíssima. Para um jovem da época, chegar a uma festa à beira-mar a bordo de um Cadron reluzente abria mais portas do que qualquer outro cartão de visitas. Era o símbolo máximo de que você pertencia à elite descolada, de que você entendia o espírito do tempo. Dentro dos escritórios da fábrica em Santo Amaro, o clima era de uma euforia embriagante. Os gráficos de vendas apontavam para o teto. O capital de giro fluía de maneira abundante, permitindo que a Cadron expandisse suas instalações e consolidasse sua liderança absoluta no nicho. Eles haviam decifrado o código perfeito: unir a confiabilidade indestrutível da mecânica Volkswagen, o design genial de um mestre brasileiro e um processo de produção industrial impecável. Parecia uma fórmula inquebrável, um monopólio natural nascido da pura competência técnica e estética. No entanto, no mundo brutal da manufatura e do comércio, não existe triunfo que não projete uma sombra proporcional ao seu brilho. Enquanto a Cadron celebrava o boom do verão e contava os lucros de uma temporada histórica, uma falha sistêmica e silenciosa pulsava bem no coração do seu próprio sucesso. O calcanhar de Aquiles do Cadron não estava na sua engenharia nem no seu design, mas, paradoxalmente, na sua própria simplicidade conceitual. A revolução de usar fibra de vidro sobre um chassi de Fusca era genial, mas era tragicamente uma tecnologia de código aberto. A fibra de vidro é um material submisso. Ela aceita ser moldada, copiada e replicada com uma facilidade assustadora. Diferente de um chassi de aço estampado em prensas de milhares de toneladas, que exige investimentos multimilionários para ser reproduzido, a carroceria de um buggy exige pouco mais do que um molde de gesso, alguns baldes de resina, manta de vidro e um galpão ventilado. O Cadron era o veículo mais desejado do Brasil, mas também era o mais vulnerável. A empresa estava no topo do mundo, surfando a onda perfeita, sem perceber que a água ao seu redor começava a recuar, sinalizando a formação de um tsunami. Nas garagens escuras, nas oficinas de subúrbio e nos galpões clandestinos de todo o país, centenas de olhos invejosos já haviam dissecado o design de Anísio Campos. O verão de 1971 estava no auge, mas a tempestade silenciosa das cópias já havia começado a se formar no horizonte. O sol brilhante do sucesso comercial frequentemente ofusca verdades incômodas, e a diretoria da Cadron estava prestes a descobrir a mais cruel delas. Eles haviam criado uma obra-prima de design e engenharia, mas o DNA do seu produto era tragicamente fácil de ser clonado. A fibra de vidro, o material mágico que permitiu a revolução de Anísio Campos e a rápida escalada de produção em Santo Amaro, possuía uma natureza traidora. Ela democratizava a manufatura a um nível perigoso. Para uma montadora tradicional de automóveis de aço, a barreira de entrada no mercado é colossal. É preciso investir milhões em gigantescas prensas de estampagem, matrizes de metal pesado e robótica para criar a porta de um Fusca ou o teto de um Opala. Mas para copiar um buggy Cadron, a tecnologia exigida era assustadoramente rudimentar. Um empresário inescrupuloso ou um mecânico oportunista precisava apenas de uma coisa: comprar um único exemplar do Cadron Tropy original. O processo de pirataria industrial que se desenrolou nas sombras das periferias brasileiras era tão simples quanto letal. O carro original era levado para um galpão escuro, suas peças móveis eram retiradas e a carroceria perfeitamente esculpida por Anísio Campos era inteiramente coberta por cera desmoldante. Em seguida, os falsificadores aplicavam camadas de resina líquida e mantas de fibra de vidro diretamente sobre o veículo. Após algumas horas de secagem, essa casca era puxada e destacada. O resultado? Um molde negativo perfeito, em tamanho real, capaz de reproduzir as linhas, os faróis embutidos e o icônico teto Targa do Cadron infinitas vezes. Com o custo equivalente à compra de um único veículo, dezenas de oficinas clandestinas roubaram, da noite para o dia, anos de pesquisa
desenvolvimento estético e aerodinâmico. O Brasil vivenciou, na primeira metade da década de 1970, a proliferação descontrolada da chamada indústria de fundo de quintal. Fabricantes de barcos, consertadores de pranchas de surf e pequenas funilarias de bairro, de repente tornaram-se montadoras de automóveis. Eles começaram a cuspir milhares de carrocerias piratas no mercado, oferecendo-as por uma fração do preço do Cadron original. O consumidor leigo, muitas vezes cego pela febre do verão e pela vontade desesperada de pertencer à cultura da praia, olhava para aqueles veículos a 10 metros de distância e via um Cadron. A pintura era colorida, o formato era quase o mesmo, e os adesivos colados nas laterais gritavam rebeldia. O pesadelo jurídico para a verdadeira fabricante foi imediato e frustrante. No Brasil daquela época, a legislação que protegia a propriedade intelectual e o design automotivo era um labirinto burocrático, confuso e terrivelmente lento. Patenteavam-se invenções mecânicas, mas proteger as linhas curvas de uma carroceria de lazer, que aos olhos de alguns juízes e fiscais desinformados era apenas mais um carrinho de praia parecido com o americano, revelou-se uma batalha inglória. A Cadron tentou acionar advogados, registrar queixas e intimidar os copiadores, mas era como tentar enxugar gelo sob o sol do meio-dia. Assim que uma oficina pirata era fechada pela fiscalização, outras 3 abriam as portas no bairro vizinho. Se a tragédia se resumisse apenas à perda de participação de mercado e faturamento, a empresa, com sua vasta e lucrativa linha de escapamentos, poderia ter absorvido o golpe. Contudo, a verdadeira ameaça de quintal não estava na superfície de fibra de vidro, mas no que se escondia debaixo dela. Enquanto a falsificação visual era um crime contra o design, a falsificação mecânica era um crime contra a vida. A tempestade perfeita estava armada e o raio estava prestes a cair no ponto mais fraco e estrutural daquela frota clandestina. O verdadeiro terror da proliferação das cópias, no entanto, não residia no roubo das linhas estéticas de Anísio Campos, mas na absoluta negligência mecânica que se escondia sob aquelas carrocerias piratas. O Cadron original era um triunfo de engenharia segura. As falsificações de fundo de quintal eram, frequentemente, armadilhas mortais sobre 4 rodas. O coração anatômico de qualquer bug é o seu chassi. Para transformar um Fusca em um veículo de praia ágil, a plataforma de aço original precisava ser cortada ao meio, ter uma seção removida e, em seguida, ser soldada novamente. Na linha de montagem de Santo Amaro, a Cadron realizava esse encurtamento utilizando gabaritos industriais de precisão, soldas de altíssima penetração e pesadas chapas de aço sobrepostas para garantir que o chassi mantivesse a rigidez torsional exigida por um veículo off-road. Nas oficinas clandestinas que copiavam o trop, esse mesmo processo era conduzido com uma irresponsabilidade assustadora. Mecânicos amadores cortavam os chassis a olho nu, utilizando maçaricos e serras rudimentares. As soldas eram porosas, fracas e feitas sem nenhum tipo de reforço estrutural. Quando esses bugs piratas chegavam às praias, o inevitável acontecia. Ao saltar sobre uma duna em alta velocidade ou enfrentar o terreno acidentado do litoral, a força do impacto era transferida para o ponto mais fraco da plataforma. Houve relatos e testemunhos sombrios de bugs piratas que, literalmente, partiram-se ao meio durante o uso, rachando o chassi exatamente na linha da solda mal feita, lançando motoristas e passageiros contra a areia ou o asfalto. Além do chassi, a estrutura de segurança superior era uma ilusão perigosa. O Santo Antônio integrado tipo Targa do Cadron original era desenhado para oferecer proteção real em caso de capotamento, reforçado internamente. Os falsificadores, buscando economizar resina e tempo, moldavam a barra Targa com camadas tão finas de fibra de vidro que ela se tornava oca e quebradiça. Se um desses bugs genéricos virasse, algo não incomum para motoristas inexperientes, acelerando veículos de entre-eixos curto na areia fofa, a barra superior simplesmente colapsava sob o peso do carro, esmagando os ocupantes. Não demorou muito para que o verão ensolarado começasse a acumular manchetes trágicas.
A imprensa passou a relatar acidentes graves envolvendo bugs nas praias de todo o país, capotamentos fatais, quebras de chassi, veículos que se desintegravam em colisões leves. E aqui residia a suprema e cruel ironia que começava a asfixiar a Cadron. A mídia e o público geral não sabiam diferenciar um bug original, construído com rigor industrial, de uma cópia assassina feita em um galpão. Para a sociedade, o veículo colorido na foto do jornal destroçado era apenas um bug. A palavra bug, que até pouco tempo antes era sinônimo de liberdade, juventude e status, começou a ser rapidamente associada a perigo, irresponsabilidade e morte. O estigma impregnou o mercado inteiro como uma mancha de óleo impossível de limpar. A Cadron, a criadora do padrão de ouro, viu-se subitamente na posição defensiva. A empresa tentava, em vão, educar os consumidores por meio de campanhas publicitárias, enfatizando a segurança e a procedência de sua engenharia. Mas o dano psicológico coletivo estava feito. Pais abastados, que antes compravam o Cadron de olhos fechados como presente para os filhos recém-habilitados, agora hesitavam diante da fama sombria que a categoria havia adquirido. A fábrica em Santo Amaro ainda produzia a pleno vapor, mas o horizonte começava a escurecer. A ameaça não vinha mais apenas da concorrência desleal que corroía suas vendas. Vinha de uma deterioração fatal da própria imagem do produto. E como se lutar contra um exército de fantasmas não fosse punição suficiente, o ano de 1973 estava se aproximando. Uma tempestade global e devastadora estava se formando muito além das praias brasileiras, pronta para golpear não apenas os copiadores de fundo de quintal, mas para testar a própria capacidade de sobrevivência de todo o Império Cadron. Enquanto a Cadron travava uma guerra exaustiva nas trincheiras jurídicas e tentava limpar o nome da sua invenção manchado pelos falsificadores, o relógio virou para 1973. E foi então que o mundo inteiro, e não apenas o litoral brasileiro, sofreu um abalo sísmico. A milhares de quilômetros das dunas do Nordeste ou das praias do Rio de Janeiro, a Guerra do Yom Kippur explodia no Oriente Médio. Como retaliação política, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, impôs um embargo severo, cortando a produção e elevando os preços do barril de petróleo a patamares nunca antes vistos. Era o primeiro choque do petróleo. Para o Brasil, os efeitos foram brutais e imediatos. O país estava no auge do chamado milagre econômico. Uma era de crescimento acelerado, movida a crédito fácil, grandes obras de infraestrutura e uma dependência gigantesca do petróleo importado. Da noite para o dia, a gasolina, o sangue que mantinha a economia e a cultura automotiva pulsando, transformou-se em um artigo de luxo escasso e extremamente caro. Postos de combustíveis fechavam nos finais de semana por decreto governamental para forçar a economia. E o ato de dirigir deixou de ser sinônimo de liberdade para se tornar uma preocupação matemática. O impacto dessa nova realidade global atingiu a indústria automotiva tradicional em cheio, forçando montadoras a repensarem motores e dimensões. No entanto, para o ecossistema dos bugs, não foi apenas um golpe, foi quase um decreto de extinção. O Cadron Trop, por sua própria natureza e concepção, era a antítese da utilidade prática. Era o veículo do excesso, da alegria despreocupada, do vento no rosto. Ninguém comprava um bug para fazer compras no supermercado, levar os filhos à escola em um dia de chuva ou enfrentar o trânsito caótico para chegar ao escritório. O Cadron era, em sua essência, um brinquedo de adulto, um segundo ou terceiro carro da família, destinado exclusivamente a queimar combustível nas areias aos sábados e domingos. Quando a gasolina se tornou uma despesa punitiva e a economia doméstica dos brasileiros começou a encolher sob o peso da inflação gerada pela crise global, a primeira coisa a ser cortada do orçamento familiar foi o lazer automotivo. O verão sem fim, que a Cadron havia habilmente engarrafado e vendido, encontrou uma barreira financeira intransponível. Nos corredores da fábrica em Santo Amaro, o silêncio começou a substituir o ruído das prensas e o burburinho dos vendedores.
Os telefones que um ano antes tocavam incessantemente com clientes dispostos a pagar fortunas para furar a fila de espera, agora traziam um som sombrio dos cancelamentos. Concessionárias pelo litoral relutavam em receber novos estoques, temendo que os carros coloridos apodrecessem sob o sol em seus pátios, sem encontrar compradores. O capital de giro da Cadron, outrora farto, começou a ser drenado por um produto que, subitamente, ninguém mais podia se dar ao luxo de abastecer. A empresa estava encurralada por uma crise macroeconômica sobre a qual não tinha nenhum controle. No entanto, se o choque do petróleo foi o gancho de direita que desestabilizou o império, o nocaute definitivo viria de dentro de casa, pelas mãos do próprio monstro que o sucesso da marca havia ajudado a criar nas praias do Brasil. A crise era dupla e a segunda metade dela seria fatal. O impacto macroeconômico do choque do petróleo seria, por si só, um desafio colossal para qualquer fabricante de veículos recreativos no mundo. Mas para a Cadron, ele atuou como um catalisador letal quando combinado com o estigma venenoso que a pirataria havia enraizado na sociedade brasileira. A crise era verdadeiramente dupla e sufocante. De um lado, a asfixia financeira global, cortando o poder de compra; do outro, a destruição moral e de imagem de uma categoria automotiva inteira. O consumidor brasileiro de meados da década de 1970, agora com o bolso espremido pelo preço estratosférico da gasolina, tornou-se de repente extremamente pragmático e cauteloso. Se ele fosse gastar suas parcas economias em um carro, esse veículo precisava ser, no mínimo, um investimento seguro, durável e facilmente revendável. O buggy, antes o queridinho do verão, deixou de ser visto como um ativo cobiçado de lazer para se transformar rapidamente em um passivo financeiro perigoso. Paralelamente à crise econômica, a imprensa continuava a estampar páginas de jornais com acidentes macabros envolvendo carrocerias de fibra estilhaçadas e chassis de Fusca partidos ao meio. O cidadão comum, apavorado pelas manchetes, não lia nas entrelinhas da perícia policial para descobrir se o carro destruído em uma duna nordestina ou em uma curva no Rio de Janeiro era um Cadron autêntico saído de Santo Amaro ou uma aberração clandestina montada em um quintal. A palavra buggy sofreu um processo de erosão semântica irreversível. Ela perdeu o brilho da liberdade tropical e passou a ser o equivalente automotivo de jogar roleta russa. A Cadron viu seu patrimônio invisível mais valioso, a reputação de excelência técnica, ser brutalmente sequestrado por criminosos anônimos. A diretoria tentou lutar. A empresa investiu o restante de suas verbas de marketing em campanhas publicitárias desesperadas para tentar explicar ao público a diferença abissal entre a sua linha de montagem, com certificação técnica, e as oficinas amadoras. Os anúncios focavam na segurança estrutural, mostravam o reforço do chassi, a resistência do teto targa e exibiam com orgulho o selo de homologação do governo. Mas era um esforço hercúleo e, em grande parte, inútil. Explicar engenharia estrutural e controle de qualidade para um público aterrorizado pelos acidentes e empobrecido pela inflação era como tentar parar a maré com as próprias mãos. A crise de imagem foi tão profunda que espantou até mesmo aquele nicho de público rico que possuía dinheiro imune à crise do petróleo. Os pais abastados que apenas 3 anos antes orgulhosamente davam um Cadron aos filhos que entravam na faculdade, agora os proibiam expressamente de chegar perto de qualquer coisa feita de fibra de vidro e sem teto de aço. O conceito de status inverteu-se completamente. Possuir e dirigir um buggy passou a ser visto não mais como um sinal de juventude de vanguarda, mas sim como um atestado de irresponsabilidade suicida. O amplo pátio da fábrica, antes apertado pela movimentação febril dos caminhões da Puma, entregando carrocerias lisas e prontas para a montagem, começou a acumular poeira e silêncio. As ferramentas de corte e solda, calibradas para criar os chassis mais seguros do país, ficavam desligadas por semanas inteiras. O volume de vendas despencou em queda livre, em uma velocidade muito mais assustadora e vertical do que a própria ascensão meteórica da marca no início da década. Os executivos da Cadron estavam agora diante de um abismo corporativo.
Eles detinham os direitos de um projeto brilhante, idealizado por Anísio Campos. Possuíam uma infraestrutura de produção virtualmente perfeita e fabricavam um carro que, do ponto de vista estrito da engenharia, continuava sendo o melhor de sua categoria no país. Mas o ecossistema mercadológico ao redor deles estava irremediavelmente envenenado, e o oxigênio financeiro do departamento estava no fim. Uma decisão fria, estritamente matemática e profundamente dolorosa precisava ser tomada nas salas de reunião em São Paulo. O sonho dourado e reluzente de fibra de vidro estava começando a causar uma hemorragia de capital na sólida e lucrativa divisão metalúrgica da empresa. Era preciso aplicar um torniquete cirúrgico imediatamente, antes que o braço doente acabasse matando todo o corpo da companhia. O ano era 1977. Dentro do complexo industrial da Cadron, no bairro de Santo Amaro, a geografia sonora da fábrica havia mudado de forma dramática. Na ala dedicada à metalurgia tradicional, o barulho continuava ensurdecedor e constante. Prensas gigantescas desciam com força sísmica sobre chapas de aço, fagulhas de solda iluminavam os corredores e o cheiro de óleo lubrificante impregnava o ar. O negócio principal da empresa, a fabricação de escapamentos e componentes automotivos, havia sobrevivido às turbulências econômicas e continuava a ser o motor financeiro inabalável da corporação. No entanto, bastava caminhar alguns metros em direção ao galpão anexo para que o ruído industrial fosse engolido por um silêncio fantasmagórico. A linha de montagem do Bug Cadron, que apenas meia década antes operava em 3 turnos frenéticos para dar conta de uma demanda enlouquecida, agora parecia um museu abandonado às pressas. Os gabaritos de corte de precisão, antes usados para encurtar os chassis de Fusca, acumulavam uma fina camada de poeira cinzenta. O cheiro doce e inconfundível de resina e fibra de vidro, que um dia simbolizou a vanguarda do verão brasileiro, havia evaporado, substituído pelo odor estagnado de um projeto que agonizava. Nas salas de reunião com vista para o chão de fábrica, a diretoria da Cadron enfrentava o momento mais sombrio de sua história corporativa. Os executivos estavam sentados ao redor de uma grande mesa de madeira, encarando relatórios financeiros que não deixavam margem para qualquer tipo de otimismo sentimental. Os números contavam a história de uma derrota inevitável. As vendas do Bug haviam despencado para níveis insustentáveis. O custo de manter a linha de montagem ativa, a parceria com a Puma e a logística de distribuição tornara-se um ralo por onde os lucros da divisão de escapamentos estavam escoando perigosamente. A crise era irreversível. O choque do petróleo havia dizimado a vontade do brasileiro médio de gastar dinheiro com veículos puramente recreativos. E, pior do que isso, a epidemia de falsificações e os acidentes macabros nas praias haviam destruído a reputação da categoria. Para o público, o nome Bug estava manchado de sangue e irresponsabilidade. E a Cadron, mesmo sendo a detentora do projeto mais seguro e bem construído do país, estava afundando abraçada à âncora dessa má fama coletiva. Foi nesse ambiente pesado, iluminado por luzes fluorescentes frias, que a sentença de morte foi proferida. A decisão não foi tomada com raiva, mas com a frieza cirúrgica que a sobrevivência corporativa exige. A Cadron não era, em sua essência, uma montadora de automóveis romântica. Era uma indústria metalúrgica pragmática. A diretoria concluiu que era imperativo amputar o braço infectado antes que a gangrena financeira destruísse todo o corpo da empresa. O Bug Cadron precisava ser descontinuado, imediatamente. A ordem desceu da diretoria para o chão de fábrica como uma onda de choque gelada. Não haveria reestruturação, não haveria um novo modelo para o ano seguinte. Não haveria tentativas de baratear o custo. Era o fim absoluto. Para os operários que haviam passado os últimos anos moldando, lixando, pintando e montando aqueles veículos coloridos, o encerramento da linha foi um golpe profundamente emocional. Eles sabiam que não estavam apenas parando de fabricar um carro, eles estavam executando o maior ícone pop da engenharia automotiva nacional. Os últimos dias de produção foram marcados por um clima de velório industrial. Os caminhões da Puma fizeram suas últimas entregas de carrocerias. Os últimos chassis de Fusca foram cortados,
medidos e soldados com a mesma precisão milimétrica que definiu o padrão Cadron desde o primeiro dia. Não houve queda na qualidade, mesmo no apagar das luzes. Cada parafuso do teto targa, cada farol embutido e cada lanterna retangular foram fixados com o respeito de quem prepara um grande guerreiro para o seu descanso final. Quando o último Buggy Cadron, pintado em uma cor brilhante e melancólica, recebeu o aperto final no volante e teve seu motor acionado para os testes de liberação, os trabalhadores da ala de fibra pararam para assistir. O som estalado do motor a ar e o ronco grave dos escapamentos duplos ecoaram pelo galpão silencioso pela última vez. O carro rolou lentamente para fora da linha de montagem, cruzou os portões da fábrica de Santo Amaro e desapareceu no trânsito cinzento de São Paulo. Logo em seguida, a verdadeira desmontagem começou. Os pesados moldes originais de fibra de vidro, as matrizes perfeitas que haviam sido esculpidas pela genialidade de Anísio Campos e que tantas oficinas clandestinas tentaram roubar, foram empurrados para os cantos escuros dos depósitos. As ferramentas especializadas foram encaixotadas. As luzes do galpão foram desligadas. Lá fora, nas praias do Nordeste e no litoral do Rio de Janeiro, o vento continuava a soprar sobre as dunas, e o sol de 1977 brilhava forte. Mas o rei havia caído. A Cadron retirou-se silenciosamente do mercado de veículos, voltando a ser exclusivamente uma fabricante de autopeças. O silêncio tomou conta da linha de produção, encerrando abruptamente um dos capítulos mais fascinantes, inovadores e trágicos da história industrial do Brasil. O sonho de fibra de vidro havia chegado ao fim, mas o fantasma daquele design perfeito estava prestes a iniciar uma vida após a morte que ninguém, nem mesmo Anísio Campos, poderia prever. A poeira que se assentou sobre a linha de montagem em Santo Amaro não marcou o fim da Cadron Engenharia, Indústria e Comércio Líbida como empresa. Pelo contrário, a decisão brutal e calculista de amputar a produção do Buggy revelou-se, do ponto de vista puramente financeiro, absolutamente correta. Livre do dreno de capital e do pesadelo jurídico causado pelas falsificações, bem como da asfixia comercial imposta pela crise do petróleo, a Cadron recuou para suas fortificações originais. A metalúrgica voltou a focar 100% de sua energia naquilo que sempre soube fazer com perfeição cirúrgica: escapamentos de alta performance, amortecedores e autopeças. A corporação sobreviveu à tempestade econômica da década de 1970. Manteve os empregos de sua divisão principal e continuou a prosperar silenciosamente nos bastidores da indústria automotiva nacional por muitas décadas. Mas a história do Buggy Cadron se recusou a ser enterrada nos frios arquivos da fábrica. Quando os pesados portões de aço se fecharam definitivamente para o projeto em 1977, algo fascinante aconteceu. A linha de produção havia morrido, mas a criatura já estava solta no mundo. E longe dos escritórios cinzentos de São Paulo, nas vastas e ensolaradas extensões de areia do litoral brasileiro, o veículo desenhado por Anísio Campos estava prestes a transcender sua função original para ajudar a fundar uma economia inteira. Enquanto no Sudeste o Buggy sofria com o estigma temporário da periculosidade e o alto custo da gasolina urbana, no Nordeste do Brasil, em lugares deslumbrantes como Natal, no Rio Grande do Norte e nas praias infinitas do Ceará, o Cadron encontrou seu habitat definitivo. Naquelas dunas monumentais, não havia asfalto esburacado, não havia semáforos, e a utilidade prática urbana do veículo importava menos do que sua capacidade inigualável de navegação em terrenos extremos. O Cadron, com sua leveza impressionante, tração traseira incrivelmente eficiente e o chassi perfeitamente balanceado e reforçado pela engenharia de fábrica, provou ser a máquina definitiva para explorar aquele paraíso inóspito. Foi nesse exato cenário que o Buggy deixou de ser um mero brinquedo de jovens rebeldes para se transformar em uma ferramenta de trabalho essencial. Ele pavimentou o caminho para o turismo de dunas, uma indústria vital que até hoje movimenta milhões e sustenta milhares de famílias na região costeira.
A famosa e folclórica pergunta turística, com emoção ou sem emoção, repetida exaustivamente pelos guias locais antes de despencarem por vertiginosos paredões de areia, nasceu exatamente no banco do motorista de veículos que o Cadron ajudou a popularizar e legitimar. O design visionário de Anísio Campos provou que um carro poderia, literalmente, inventar um destino turístico e mudar a geografia econômica de uma região. Com o passar das décadas, o tempo exerceu seu papel de juiz imparcial e implacável. O mercado encarregou-se de limpar a sujeira e o perigo que as falsificações haviam deixado. As cópias de fundo de quintal, feitas com fibra de vidro fina, oca e chassi mal soldados, não resistiram à corrosão implacável da maresia e aos fortes impactos do terreno acidentado. Elas racharam, apodreceram sob o sol e foram descartadas em ferros velhos, devidamente apagadas pela história. Mas os cadrons originais, esses sobreviveram bravamente. A qualidade superior da laminação fornecida pela Puma e o rigoroso tratamento anticorrosivo aplicado pela fábrica em Santo Amaro garantiram que uma parcela significativa da frota original atravessasse as décadas e chegasse ao século XXI de forma digna e estruturalmente sólida. Hoje, o cenário mercadológico se inverteu de forma poética. O Cadron Trop, antes demonizado pela injusta crise de imagem dos anos 70, ressurgiu no mercado de carros clássicos como uma das peças de colecionador mais cobiçadas, raras e valiosas do Brasil. Encontrar um modelo autêntico, com a plaqueta original da fábrica no chassi, o Santo Antônio tipo targa intacto e as proporções impecáveis, é como encontrar um tesouro arqueológico automotivo. Entusiastas, puristas e restauradores chegam a investir fortunas, valores que comprariam facilmente sedãs de luxo modernos 0 km, apenas para devolver esses veículos à sua glória original das praias de 1971. O Buggy Cadron não envelheceu porque não lhe deram a chance de envelhecer. Como a sua produção foi executada de forma abrupta, enquanto o design ainda era considerado uma vanguarda estética absoluta, o carro nunca teve a oportunidade de se tornar obsoleto aos olhos do público. Ele não passou por aquela fase constrangedora que aflige tantos automóveis, de tentar se adaptar a novas décadas com reestilizações duvidosas e apliques de plástico barato. Ele foi congelado no tempo, preservado para sempre no auge de sua beleza tropical, rebelde e psicodélica. A Cadron Engenharia tentou domar o espírito livre do verão, e por alguns anos brilhantes, eles não apenas conseguiram, como lucraram imensamente com isso. Eles provaram, sem sombra de dúvida, que o Brasil tinha talento criativo, ousadia e capacidade industrial, de ponta para criar uma identidade automotiva própria, sem precisar viver eternamente das cópias e migalhas de projetos estrangeiros. A queda do Cadron não foi uma falha da engenharia, não foi uma rejeição de seu design escultural, nem uma derrota de seus criadores. Foi o preço amargo, cruel e inevitável pago por um pioneiro brilhante que se atreveu a construir um castelo de inovação em um território ainda sem leis. A linha de montagem silenciou para sempre em São Paulo, mas se você for às dunas de areia branca do Nordeste e fechar os olhos sob o sol implacável, ainda poderá ouvir o ronco seco, o vento cortando a fibra de vidro e o legado imortal do mestre Anísio Campos continuando a acelerar em direção ao horizonte. A história da Cadron Engenharia e do seu lendário bug é muito mais do que um conto sobre o sucesso e o fechamento de uma linha de montagem. É uma aula magistral, e por vezes amarga, sobre os perigos reais de se inovar em um mercado sem fronteiras sólidas de proteção intelectual. A Cadron não foi derrotada por uma falha de engenharia, por falta de visão ou por incompetência gerencial. Tragicamente, ela foi devorada pela própria febre comercial, que ajudou a criar e por um ecossistema econômico global, o choque do petróleo, sobre o qual não tinha nenhum controle. Eles descobriram, da pior maneira possível, que ser o pioneiro muitas vezes significa abrir a facão um caminho na selva, apenas para que outros caminhem confortavelmente pelas suas costas. No entanto, o impacto cultural e humano do Cadron Trop é inegável, indestrutível e resiste à passagem das décadas.
Ele ensinou um país continental a olhar para o seu vasto litoral não apenas como uma barreira geográfica, mas como um imenso território de liberdade. Aquele teto targa perfeitamente integrado e os faróis embutidos, desenhados pelo mestre Anísio Campos, não moldaram apenas a fibra de vidro. Eles moldaram a própria identidade visual do verão brasileiro e plantaram as fundações de uma economia turística que sustenta o Nordeste até os dias de hoje. Hoje, quando vemos um cadron autêntico, impecavelmente restaurado e desfilando sob o sol quente, não estamos olhando para um carro velho que fracassou. Estamos testemunhando uma cápsula do tempo. Um lembrete reluzente de que, na indústria, as criações mais geniais muitas vezes são aquelas que queimam com intensidade máxima por um curto período de tempo, morrendo jovens para se tornarem lendas eternas nas dunas da história. E você, conhecia a verdadeira história por trás do bug mais famoso do Brasil? Já teve a oportunidade de andar em um Cadron original? Ou tem alguma memória marcante com esses carros nas praias? Deixe o seu relato nos comentários abaixo, nós queremos ler a sua história. Se este documentário trouxe valor e conhecimento para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossas próximas investigações sobre as maiores ascensões e quedas da história industrial. Muito obrigado por assistir e até a próxima jornada.